Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Pode Tudo. Ontem eu gravei um vídeo tratando acerca da minha decisão, da minha experiência de ter deixado uma vida de mais de 28 anos de atividade religiosa como pastor evangélico, tendo passado por diferentes segmentos da fé, inclusive em algumas das igrejas que passei, tendo uma atividade remunerada, uma estabilidade social e econômica, abandonando isto por uma luta interior de consciência, confrontando até mesmo as experiências verdadeiras que eu tive no mundo religioso. E recebi vários comentários em relação à minha decisão. E como alguns comentários, na verdade, eu acredito que tenham partido de algumas pessoas que também estejam vivendo algumas experiências ou já viveram, eu gostaria de responder alguns comentários. Meu nome é José Alessandro Neves, eu sou mais conhecido como Alessandro Moreno, me chame do jeito que você quiser. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações se você é alguém que não tem medo da verdade e quer confrontar as suas próprias experiências, submetê-las ao crivo da racionalidade e da realidade, daquilo que realmente todos os dias experienciamos como seres humanos. Você poderá ser uma voz junto comigo aqui neste canal. Pois bem, dito isto, o vídeo que eu publiquei tem por título de Pastor a Ateu. Nós vamos tratar um pouco deste assunto, mostrando então para você, primeiro, alguns comentários. Vamos lá. Eu ficarei um pouco menor aqui na tela para que a gente possa destacar os comentários. O primeiro comentário é do Elmor Dória 3755, foi às 9 horas, e ele só disse, sempre bons vídeos. O Mário Gomes disse, bom dia, professor. Vamos ver outros comentários. O Edson Piazzarolo, que me conhece já há muito tempo e, inclusive, compartilhou muito da minha história. Fiquei nessa prisão por 40 anos. Saí dela em 2015, justamente o ano em que eu conheci o Edson Piazzarolo, e, inclusive, ele é um dos leitores do meu livro aqui do Brasil, e eu me sinto honrado de saber que eu tenha sido uma ponte. E o Edson é uma das pessoas que pode confirmar que eu nunca fiz prosélito ateísta ou militância ateísta. Eu só quero refletir sobre a vida, pensar o mundo como é e discutir temas que são tão pertinentes no mundo de ignorância. O Arthur Bernardo disse, seu canal é top, professor. Mais um inscrito. Muito obrigado, Arthur. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Pode Tudo. Bem, nós temos ainda aqui o comentário do Romildo de Souza. Parabéns, pena que muitos só ouvem mentiras de pastores. Foi mais ou menos isso que ele disse, né? Planilha da Sorte disse o seguinte, não sei se está aparecendo para vocês alguns comentários, eu estou tendo que passar bem devagar, porque senão não vai aparecer. Pronto, assim ficou melhor. Né? Tá dando para aparecer aí? A grande maioria das pessoas, assim como você e eu, e muitos outros, que viramos ateu é porque tivemos experiências pessoais de vida que comprovam nossa convicção. Eu tenho experiências pessoais que me levaram a ser ateu. Tenho meus motivos. Eu, durante muito tempo, almejava ser curado. E os anos foram passando
e cada ano as doses de remédio eram maiores até que me desiludi. Veja, aqui está mais uma pessoa que eu não conheço, alguns eu conheço apenas por WhatsApp ou rede social, então eu percebo o quanto, de fato, a prisão, a religião, ela é uma prisão, ela escraviza realmente o ser humano, né? E tira, inclusive, o seu maior bem, a sua paz. O Tony Marra, que está nos Estados Unidos, um grande parceiro, muito obrigado, Tony, um beijo no seu coração, sempre cooperador e solidário ao meu trabalho aqui, assistindo a reprise. O Antônio Duarte, outro colega, parceiro, compreensivo ao meu trabalho aqui, as dificuldades que tenho enfrentado, eu estou assistindo agora. Muito obrigado pelo conteúdo. A Irene Amélia disse, parabéns, professor. Parabéns, obrigado. Desagradável, estressante a música de fundo, eu concordo, realmente não ficou agradável. Mas se cada pessoa que muitas vezes fizesse uma crítica, enviasse um Pix, um Superchat ou um Valeu Demais, com certeza isso ajudaria, porque eu não uso esse espaço como hobby, eu não uso esse espaço como uma extensão religiosa, eu uso esse espaço como uma extensão da minha vida acadêmica, do conhecimento, que foi isso que me libertou. Mas ninguém é obrigado a contribuir se não quer. O Felipe Praciano, moderador do canal, também está aí. Alguém que já teve o rio de água viva dentro de si, nunca viraria ateu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu respeito, meu jovem, o teu direito de poder falar o que você falou. Eu respeito a sua fé, respeito a fé das pessoas, o direito delas acreditarem. Eu também, um dia vivi experiências verdadeiras, mas não reais. Verdadeiras porque partiam de um coração honesto e sincero que acreditava em todos os arquétipos simbólicos e magésticos que na minha mente tinham sido colocados. Eu também fui resultado de uma tradição religiosa que olhava para um livro sagrado e acreditava que era a palavra de Deus, que era inerrante, inefável, inspirado por um ser divino. Mas à medida que eu comecei a procurar respostas do porquê este Deus da Bíblia, ele de fato não intervém na história humana, ele de fato não faz 0,0% daquilo que está no próprio texto bíblico. E à medida que eu fui estudando a Bíblia dentro do seu contexto histórico real, fui descobrindo que não só o Deus da Bíblia, tantos outros deuses não passam de invenções humanas e os textos são projetos de poder e dominação. Mas eu respeito a tua fé, faz ser feliz e continuar acreditando no que quiser. Joel Souza, o seu conteúdo é um achado. Obrigado, Joel. O seu conteúdo é um achado, diz ele, para a perdição daqueles que irão lhe dar ouvidos. Eu estou sendo sincero tanto quanto você. Há tantos pastores na situação que você se encontra, mas não tem coragem de vir a público por causa do dinheiro. Na verdade, os maiores ateus são os pastores. Eles não acreditam realmente que Deus existe. Aliás, nem que o Deus da Bíblia é real. Mas eles sabem que há um poder muito forte justamente nos símbolos, no misticismo. O ser humano precisa de uma muleta para se amparar, se escorar, acreditando que poderá, de fato, ter uma esperança no futuro de um lugarzinho num paraíso ou de atenuância da dor. Então eu não me surpreendo. Tendo lido, então, estes comentários, neste momento, vou dizer aqui, de forma muito honesta, como tenho sido com a minha audiência, com o meu público, na verdade, abrir o meu coração e falar do que interessa. Muitas pessoas me perguntam o que eu perdi deixando de ser pastor. E essa pergunta ela é uma pergunta de duplo sentido e a resposta não é tão fácil.
Se eu for pensar economicamente, socialmente, se eu for pensar aquisitivamente, eu posso dizer que se eu tivesse continuado na vida pastoral com as agendas que eu tinha, com o conhecimento que tem, que eu não preciso aqui nem discutir com vocês, um cara com o conhecimento que tem, como outros aqui, como Oswaldo, como Sabino, sabe, como pessoas que realmente têm um gabarito e uma capacidade, não só de conhecimento, mas de retórica, e que já estiveram nos púlpitos, com certeza, hoje estaria entre os maiores picaretas charlatães do Brasil. Seríamos os maiores estelionatários e enganadores da fé. Isto eu tenho a certeza. Escolher a dificuldade, escolher o repúdio, escolher a rejeição, não só dos círculos que nós vivíamos, mas também das pessoas que estavam à nossa volta, não foi algo fácil. Pelo contrário, até hoje tem sido algo muito difícil e não fácil de se lidar. Mas a honestidade, para mim, está acima de tudo. Abandonar o ministério pastoral não foi apenas uma decisão teológica. Na verdade, foi uma ruptura com um sistema que moldava a minha identidade. Eu fingia ser o que não era. Inclusive, em um ensaio meu, eu digo que somos moldados por uma sociedade que quer nos impor o outro a qualquer custo. Somos tudo menos o que nós realmente deveríamos ser. Então, eu posso dizer que foi uma ruptura com um sistema que tentava me transformar naquilo que eu jamais era. Viver uma mentira religiosa, suprimindo meus desejos, minhas paixões, acreditando que por não fazer isso ou não fazer aquilo, eu estaria buscando uma suposta santidade, me aproximando muito mais de Deus. Ou não seria condenado em um suposto juízo futuro pelo fato de eu não praticar isto ou aquilo. Na verdade, eu ainda quero dizer que o meu sustento, a minha visão de mundo e o meu lugar na sociedade nunca dependeram da religião. Na verdade, eu confrontava mesmo ali dentro a minha consciência e a consciência dos que estavam à minha volta, porque eu percebia um mundo de contradição, mas eu ainda estava preso. Então eu quero deixar claro que neste vídeo que você assistiu ou irá assistir, que estão comentando sobre de ateu a pastor, foi um relato honesto, sem filtros. Eu apenas compartilhei o que eu, na verdade, posso deixar claro, perdi por deixar de ser pastor. Hoje eu não tenho preocupação se passo as dificuldades que passo, tentando vender meus cursos, vender meus livros, estapar massa em parede, assentar cerâmica, coisas que eu fazia e hoje nem posso fazer devido a 2 cirurgias de hérnia que eu fiz. Hoje eu dependo muito mais da minha atividade acadêmica e disso aqui para comer, conseguir ter tranquilidade financeira. Num mundo onde as pessoas estão investindo muito mais em entretenimento, em lazer, em passatempo do que em conhecimento. Onde pessoas são enganadas por pastores e políticos. Na verdade, eu posso dizer que eu não perdi absolutamente nada do ponto de vista da minha consciência. Eu, na verdade, só ganhei, porque hoje eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. Os meus filhos, que podem ter, e com certeza, ainda vivem uma experiência social, religiosa, acreditam em alguma coisa, podem ter a certeza que tem um pai honesto e que não continuou contrariando sua própria consciência, não acreditando naquilo que pregava para viver às custas das pessoas. Na verdade, eu perdi aquilo que eu nunca tive, ou seja, amigos. Porque quando você tem amigos, você não perde independente da posição que você tomar. Por isso que alguns que ainda me respeitam e estão aqui, até alguns pastores evangélicos, estes continuam me respeitando e me tratando como sempre me trataram. Eu perdi colegas. Os colegas que só me aceitavam enquanto eu vestia um terno, uma gravata,
servia para poder criar os teatros em suas igrejas, o teatro da fé. Eu perdi convites para fazer entretenimento na igreja, dando glória a Deus, aleluia, rodando, dando tapa em púlpito, usando a Bíblia para enganar pessoas. Eu perdi púlpitos, eu perdi prestígio, eu perdi conforto, eu perdi estabilidade. Mas tudo isso eu só teria enganando, vivendo em nome da fé e usurpando as pessoas. Perdi também a ilusão de que questionar é pecado, a ilusão de que servir um sistema humano travestido de divino era a vontade de Deus. Mas eu quero falar aqui para você, olhando nos teus olhos. Foi neste caminho de perdas que eu encontrei algo que nenhum púlpito jamais me ofereceu: a liberdade de pensar, o direito de poder errar, a coragem de dizer não sei, e acima de tudo, a dignidade para ser eu mesmo, poder olhar nos olhos dos meus filhos, da minha esposa, dos meus colegas, daqueles que um dia diziam para mim que jamais se tornariam mercantilistas da fé, e hoje se tornaram mais do que isso, charlatães, estelionatários, e vivem exclusivamente da fé das pessoas. Eu quero deixar claro para você que está me assistindo nesse momento: o meu conteúdo, esse vídeo, ele é para quem quer ouvir verdades. Verdades de que a religião, na verdade, impõe uma censura sobre uma narrativa de coação, de amedrontamento, de pressão psicológica. Só que a minha consciência, ela grita: isto aqui não é uma historinha com E, é uma história com H. Aqui está lucidez, desconstrução e libertação. Deixar de ser pastor não me fez perder, na verdade, absolutamente nada que integrasse a minha dignidade. Porque para mim não existe dignidade alguma quando você, na verdade, não acredita naquilo que você lê e descobre que aquilo que você lê é uma mentira, é um engano, é um projeto de poder, é um projeto de coação e de opressão, e mesmo assim, para continuar vivendo às custas das pessoas, você continua nos púlpitos. Como tem um fanfarrão aqui no YouTube que me criticou porque eu peço Pix, e vou continuar pedindo, porque eu peço superfãs, superchat, porque a diferença entre mim e ele é que o meu currículo acadêmico e minha história é anos-luz de distância. E a moral também. Porque eu não fico aqui no YouTube falando o que a Bíblia é e a religião é, mas no domingo eu estou lá com um violão e uma guitarra e uma sacolinha cobrando dízimo e oferta e ainda dizendo para as pessoas não deixarem de acreditar naquilo que eu estou ensinando e dizendo que é mentira. Eu espero que este conteúdo tenha minimamente te confrontado. Coloque a cabeça no travesseiro e pense. Se você acredita que aquilo que você está lendo é algo que tem efeito real na tua vida, eu não disse verdadeiro, eu disse real. Se o Deus da Bíblia, o que Deus que você lê, que abriu mar vermelhos, supostamente, que fez machado flutuar, que curou leprosos, que ressuscitou mortos e que tudo isso, mas nada disso acontece na sua vida, quando os textos dizem que, na verdade, tudo isso deveria acontecer, o seu problema já não é de ignorância. O seu problema é de insanidade. Um grande abraço